Fala pessoal, hoje eu tô aqui para trazer o review de mais um episódio de Gachacutia. E aí, você acha que manteve o mesmo nível dos anteriores? A gente teve surpresas nesse episódio? O que você acha? Fica aqui que eu vou te contar tudo que eu achei desse episódio. E como sempre, né, esses reviews do Gachacutia tem spoiler, então se você ainda não assistiu o episódio, pausa aqui, tá? Assiste o episódio, volta aqui, que a gente vai comentar tudo que eu achei desse episódio, eu e você. Tá, e esse episódio aqui, ele continua exatamente onde o outro parou, né? E nesse episódio a gente tem algumas explicações importantes. Nesse episódio finalmente veio uma explicação do que são aquelas criaturas, né? Que apareceram no episódio anterior. Que são criaturas formadas a partir de sentimentos. Então eu achei muito legal essa parte de ter essas criaturas, né? Não é algo muito original, né? Mas a gente sempre vê ela ser formada a partir de sentimentos acumulados, né? Então combina muito com a estética do anime e força o fato dos utensílios terem sentimentos, né? Eu achei muito interessante essa pegada assim do monstro ser formado a partir de sentimentos. Também teve a explicação do que são os zeladores e quem é aquele cara, né, que apareceu, que eu achei que ia ser o mentor dele. E tivemos mais apresentações de alguns personagens, né? E eles são chamados de Givens, então eles são meio que uma galera que luta contra esses monstros, né? Tinha uma sacada muito legal eles ser chamados de zeladores. Porque meio que eles estão no lixão, né? Então o zelador meio que limpa o lixo, né? Então achei isso muito genial e muito massa. Aí vamos lá, galera. Outro ponto importante, né? A gente meio que foi apresentado lá da cidade, lá do lixão, né? Daqui pra frente eu vou chamar aquele lugar lá de lixão, né? Pra ficar mais fácil, né? Então meio que tem uma cidade. Cara, eu gostei muito da estética da cidade ali, né? Lembrou meio uma coisa meio Alita antes de combate, né? Eu achei muito legal a estética ali, tudo uma pegada meio assim cyberpunk, né? E eu gostei demais. E aí o episódio segue, né? E a gente tem a cena lá do cara que deu o dinheiro pra ele, né? E o gato rouba, então a gente tem toda aquela sequência bem animada do gato fugindo com o dinheiro. E cara, daqui pra frente eu dei cada risada nesse episódio, vocês não tem noção. Aí beleza, né? Ele persegue o gato lá, né? E aí ele pega, rouba o bastão do cara e aí, cara, começou a melhor parte do episódio. Então, tipo assim, a gente teve a apresentação de mais um giver, né, que é o cara do bastão. E, cara, mano, a gente teve uma luta ali, cara, muito bem coreografada. As cenas incríveis, cara, e isso me reforçou e eu fui saber, né, qual era o estúdio que tava adaptando esse anime, o Gachacutia. E, cara, é o estúdio Bones, então por isso que tá tão bem animado, sabe? Que é o mesmo estúdio que adaptou a maravilhosa primeira temporada de One Punch Man. E eu tô gostando demais do nível de trabalho dos caras, entendeu? Tipo, tá muito bem animado esse anime. E, né, a gente teve a apresentação do cara do bastão e toda a luta lá super bem animada. E a cena dele lá, cara, que ele transformou o bastão dele na arma dele, né, no utensílio dele. Cara, muito bem animado, o brilho nos olhos, o efeito, todo o efeito ali, cara, toda a construção. E eu achei, cara, o poder do Rudo muito roubado, né? Então, tipo, ele meio que consegue pegar qualquer coisa e transformar numa arma, né? Então, já teve uma pincelada disso no episódio passado, né? Mas esse especificamente eu achei esse poder muito roubado. A gente teve toda a cena da luta, né? E, cara, eu gostei demais do fato lá dele ter pego um rodo lá de entupir privada, né? E aí ele tá meio que brigando com o cara lá e jogando bosta no cara. Então, cara, achei isso muito genial. Gostei demais dessa cena, sabe? Então ele meio que deu o episódio mais cômico, né? Então, tipo, tem a ação, mas essa parte cômica pra mim foi o charme do episódio. Porque a gente veio de 2 episódios muito tensos, sabe? De um clima muito pesado. Então ter um episódio mais cômico foi até legal, né? Ter toda essa quebra, assim, esse clima. E eu gostei demais desse episódio por isso. Pra mim foi o ponto alto. Então eu dei cada risada, mano. Vocês não tem noção. E não só isso, né? Junto com a dublagem, ainda ficou melhor ainda. Porque dublado, cara, ficou muito bom, mano. Então, cara, só melhora. Só melhora. Tem mais 2 pontos que eu gostaria de destacar nesse episódio aqui. Primeiro, a expressão facial dos personagens. E o Urudo tentando dar um sorriso, cara. Foi o charme desse episódio, cara. Achei muito bom. Ele fazendo várias expressões diferentes, tentando dar um sorriso. Um sorriso de coração, né? Mas ainda assim ele não conseguiu, então foi muito bom isso.
Então, pra mim foi um dos pontos altos do episódio, né? Foram as expressões faciais e os efeitos especiais, né? Como eu já tinha falado antes. Então, tá tudo muito bonito, muito bem animado, se manteve a qualidade do começo ali. Então, como é o estúdio Bones que tá adaptando, né? Eu creio que vai se manter até assim no final, né? Até o final dessa temporada, né? Eu espero de verdade que esse anime não perca esse estúdio, né? E que se mantenha nessa mesma qualidade daqui pra frente. Ah, e outro ponto também que eu gostei muito desse episódio foi uma referência que pra mim ali foi uma referência a Scooby-Doo, né? Que teve aquela cena lá que eles estavam brigando, né? E ali, né, aquela cena dele ficou correndo no corredor. E aí mostrando de lado, ele vinha, corria e voltava. Ali pra mim foi uma clara referência a Scooby-Doo. E eu achei genial ali, sutil, né? Mas muito bem colocado, eu gostei demais. E mais uma vez aqui eu quero reforçar o uso do CGI, sabe? Nesse episódio também teve o uso lá do CGI bem discreto, que foi naquele Jeep, né? E cara, eu achei muito bom o uso aqui porque ficou discreto, sabe? A pessoa tem que observar bem para ela perceber que é CGI. Então, eu gosto quando é usado assim, dessa forma, sabe? Discretamente. E ficou uma coisa meio 2.5D ali e eu gostei demais. E por fim a gente fecha o episódio com a apresentação de uma outra Give, né? Que é aquela do cabelo vermelho. E esse episódio me deixou com muitas curiosidades para ver o que vai ter daqui para frente. Então eu fiquei curioso para saber como é que vai ser o treinamento do Rudolph. Qual é o utensílio lá daquela mina que apareceu, né? A nova Give. Quem são os Givens? No geral, né? Quem são os outros? Como é que é a estética deles? E por que aquele cara também, ele é tão respeitado? Fiquei curioso pra saber como o anime vai mostrar isso, né? E até agora, cara, os pontos chave, assim, pra mim, de enredo aqui foi a apresentação dos personagens. Eles foram apresentados de forma magnífica. Então eu espero que se mantenha nesse nível de apresentação e que o enredo consiga apresentar os próximos personagens assim, tão de forma genial e sutil, né? E por fim eu queria concluir que eu gostei muito do terceiro episódio, né? Foi um episódio muito mais cômico, eu dei bastante risada e eu tô muito ansioso pra saber o que os próximos episódios de Gachakutia me espera, né? E por fim é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá uma passada aqui no canal, tá? Confere o review dos 2 primeiros episódios. Tem uns reviews de filme também. E eu acho que eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, fui!